dando início a esse segundo momento aqui, ainda falando a respeito desse caráter apologético das Escrituras e especificamente a cultura babilônica que influenciava tanto o mundo antigo ali, eu quero ler para vocês um trecho do livro O Caos Carismático, do John MacArthur. Falando a respeito disso, ele fala assim: ó, as religiões de mistério assumiram muitas formas diferentes, retrocedendo a milhares de anos. Diferentes ensinos e superstições que essas religiões propagavam eram comuns a cada uma das suas ramificações. Evidentemente, todas elas estavam interligadas por doutrinas comuns. A evidência aponta para a mesma origem, Babilônia. Todo falso sistema de adoração originou-se nas religiões de mistério da Babilônia, pois todos esses falsos sistemas religiosos começaram na Torre de Babel, que é a primeira representação da religião falsa, sofisticada e organizada. Nimrod, neto de Cã e bisneto de Noé, foi o patriarca apóstata que organizou e dirigiu a construção de uma torre. Todas as falsas religiões subsequentes provêm da religião de Babel. A heresia babilônica permanece viva até hoje e, de acordo com Apocalipse 17:4, predominará no período da tribulação, no fim dos tempos. O apóstolo João descreveu ali uma mulher blasfema, vestida de púrpura e de escarlata, Babilônia, a mãe das meretrizes, com a qual os reis da terra se prostituiriam, repleta de nomes de blasfêmia. Esse é um trecho lá do livro O Caos Carismático, do John MacArthur, né? Conhecer, então, as Escrituras deve ser o propósito de todo cristão, e conhecer bem, né? Somente as Escrituras, então, que podem nos afastar do paganismo que é oferecido pelas outras religiões, né? As fontes extra-bíblicas, elas apontam para a veracidade das Escrituras, mas a gente também vai ver que a grande garantia quanto à veracidade das Escrituras é a própria coerência interna que existe dentro das Escrituras, né? Pensando ainda agora na mensagem do Antigo Testamento, a gente acabou de ver que o Antigo Testamento nos mostra Deus combatendo a idolatria dentro de Israel, né? E podemos dizer que o Antigo Testamento, então, nos mostra a real condição da humanidade. E é apontado lá para Israel, mas que atinge toda a humanidade, né? Existe um problema a ser resolvido e que o homem é incapaz de resolver. A gente tem a notícia de que somos pecadores e somos incapazes de lidar com esse problema. No final das contas, nós estamos condenados ao inferno. É bem isso que acontece, né? Porque quem está para nos julgar é um Deus justo e não tolera o pecado. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus mostra o Antigo Testamento mostra como Deus trata a humanidade. Ele mostra para a gente uma promessa que revela como Deus vai lidar com o problema da idolatria do homem, né? E quando a gente pensa na grande história da humanidade, a gente tem que pensar basicamente em 4 pontos: criação, queda, redenção e aqui eu chamo de restauração, a restauração de todas as coisas, voltando ao estado original na criação, né? Tomando o Gênesis como exemplo, por exemplo, né, a gente pode ver uma estrutura aqui, né, que vai falar justamente e tocar nessa estrutura de criação, queda, redenção e restauração, né? Gênesis 1 e 2, a gente vê ali Deus criando o universo a partir do nada. O homem, então, é a coroa da criação, a sua imagem e semelhança, para refletir a sua glória, seu caráter, para toda a criação. Gênesis 3 vai apontar e vai mostrar que o homem desobedece a Deus e, em consequência disso, toda a criação sofre os efeitos dessa queda. Gênesis 4 a 11, a gente vai ver que os efeitos dessa queda atingem toda a humanidade. E a partir dali, dois tipos de pessoa
Dois tipos de homens e mulheres vão surgir. Os relatos mostram, então, a consequência do pecado sobre toda a humanidade. Gênesis 12 vai mostrar que Deus começa a pôr em prática o seu plano de redenção a partir do homem, Abraão, com base naquilo que ele já havia dito lá em Gênesis 3,15, que a gente chama de proto-evangelho. A promessa de um que viria e descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele até machucaria o descendente, mas o descendente o feriria com ferimento de morte. Tudo isso a gente está apontando já, tendo indícios da solução que Deus vai dar para o problema do homem, o problema que leva o homem a ser idólatra como é. E Gênesis 12 ao 22, a gente tem ali a saga de Abraão, para quem vem a promessa de Deus, e ele tem a promessa de receber terra e descendência das mãos de Deus. E isso já aponta para algo especial, aponta para algo que vai ser restaurado. Criação, queda, redenção e restauração. O povo irá para um lugar preparado por Deus para ali adorar ao seu Deus, estar e viver diante do seu Deus. Uma descendência é chamada a ser o povo dele. Todo o Antigo Testamento vai girar em torno dessa história. É uma história de redenção após queda, anunciando a restauração de todas as coisas através daquele que viria lidar com o problema do homem. Todos esses acontecimentos, então, eles percorrem todo o Antigo Testamento. Mark Dever, e vocês vão ver que esse folhetinho aí que vocês têm em mãos é basicamente o folheto de um curso que ele deu lá na Capitol Hill, né? a igreja que ele pastoreia. Dali eu tirei o script, né? dessa primeira reunião aqui. E, numa certa altura, falando a respeito disso, ele diz assim, Mark Dever diz: se eu pudesse resumir todo o Antigo Testamento em uma frase simples, seria promessas feitas. Nós aprendemos de nossas necessidades e das promessas de Deus. Nós somos pecadores, incapazes de nos salvar e condenados ao inferno por um Deus justo. Mas no Antigo Testamento nós ouvimos sobre a promessa feita por Deus a respeito daquilo que nunca poderíamos alcançar. Da mesma forma, como podemos ver mais adiante, a mensagem do Novo Testamento é então a promessas mantidas, particularmente na pessoa do Senhor Jesus. Então, o Antigo Testamento ele defende isso, né? O Antigo Testamento tem a ver com promessas feitas, né? E o Novo Testamento é a comprovação de que a promessa foi mantida, né? Promessa, então, mantida na pessoa do Senhor Jesus. Esse é o grande pano de fundo. Essa é a imagem que, quando a gente estiver sobrevoando as Escrituras, a gente deve avistar. Não fugir disso que é central. Criação, queda, redenção e restauração. Como que isso é esboçado ao longo de todo o Antigo Testamento, ao ponto de nos dar capacidade de compreender bem o ministério e a pessoa do Senhor Jesus quando ele chega, e compreender os efeitos disso para a igreja depois aqui da sua morte e ressurreição. Isso é fundamental. E o Antigo Testamento ele se propõe a isso também, né? Temos então a promessa no Novo Testamento. O Novo Testamento, então, é marcado por uma única promessa, uma promessa de respeito à restauração e redenção. Gente, cravem isso na cabeça. Isso é importante ser colocado na cabeça. Sempre que vocês vê essa figurinha aqui, ó, é algo muito importante. Gravem isso na cabeça. Isso é fundamental, né? Não tem nada a ver com ser havaiano, tá, gente? Mesmo porque não viria de mim, né? Um negócio desse, né? Mas é algo bem importante. Entra em cena, então, diante de tudo isso que a gente viu, entra em cena, o Lucas não gostou. Gostou, né, Lucas? Não sei. Então tá. Diante de tudo isso, a gente tem agora diante de nós um conceito bem importante. Um conceito que a gente precisa trabalhar aqui, né, para que a gente consiga perceber, de repente, com um pouco mais de substância, o que está acontecendo, né? Mas
Antes até disso, eu queria, antes de tocar nesse conceito importante, eu queria lembrar aos irmãos e fazer entender que, lendo o Antigo Testamento, a gente vai estar sempre frente a frente ou com o conceito de redenção e restauração em mente. Mas só que isso esbarra também, ou essa história ela é entrelaçada com a história do pecado, né? Obviamente, e com a santidade de Deus. Se existe um problema, nós fomos feitos, né, à imagem e semelhança de Deus, mas caímos dessa condição. E hoje essa imagem e semelhança, vamos dizer que ela está meio... nós somos uma caricatura, né, por conta dos efeitos do pecado. E isso precisa ser restaurado. E a restauração disso passa por remissão, né? Um pagamento para sair dessa situação. E a gente vai ver que a gente tem um problema sério, porque a promessa de redenção e restauração, ela está entrelaçada com o nosso pecado, com essa verdade, que nós somos pecadores, buscando relacionamento com Deus Santo. Esse é o grande dificultador. Como resolver esse grande problema, né? E o Antigo Testamento ele vai falar disso também de ponta a ponta. Como lidar com esse problema? Se precisamos ser redimidos, se precisamos sair dessa condição, né, de condenados eternamente, mas nós somos pecadores diante de um Deus Santo que julga com justiça. Como lidar com isso? O Antigo Testamento vai então apontar que todas as pessoas são pecadoras, né? E a história como um todo leva a gente a essa conclusão rapidamente, né? Que as pessoas são incapazes de lidar com o pecado que elas mesmas produzem, né? E isso a gente vê porque Adão e Eva pecaram, né? E então Deus vai lá e extermina todo o mal depois, lá em Gênesis 15, e começa tudo de novo com Noé, mas ele e seus descendentes pecam também, né? A gente tem Abraão, aquele que é escolhido por Deus, mas também peca, né? Depois do resgate do povo no Egito, com a promessa de Deus de ser a sua nação, de morar na terra escolhida por Deus, terra que mana leite e mel, a gente vê que o povo peca constantemente. O pecado está sempre no DNA da humanidade, né? Eles chegam na terra prometida, as coisas só pioram, né? Na época dos juízes, na época dos patriarcas também, eles pedem um rei e Deus dá um rei. E aí parece que tudo se resolve, porque vem primeiro rei, era um rei que logo cai, mas depois vem outro rei, Davi, que agora sim, agora tudo vai acontecer de forma tranquila com a nação de Israel, mas esse rei também pisa na bola, peca, o efeito, o pecado está também em Davi, né? E Davi não é tão bom como parecia ser, e depois o reino é dividido, e dali para frente também pecado, a nação vira sempre as costas para Deus, e um vem e restaura a nação, e outro, aí na sequência já vem outro rei, e é um rei mau que anda não segundo a vontade de Deus, e a nação entra em pecado de novo, aí vem a consequência disso, o povo é levado para o exílio, e durante o exílio o povo peca, o Senhor promete tirar eles do Egito, do exílio na Babilônia, retira eles da Babilônia novamente, eles tornam novamente para a terra prometida, reconstrói os muros, reconstrói o templo, viram as costas para Deus, e vêm os profetas e repreendem eles, né? Advertem o povo, disciplina, e a história do pecado ela anda paralelo com a história da humanidade. De ponta a ponta, o Antigo Testamento nos revela essa incapacidade de termos constância na presença de Deus, por conta do pecado que tenazmente nos assedia, né? O que é necessário então para mudar esse quadro? É a pergunta que tem que vir agora, né? Uma segunda chance? Não. Não é questão de segunda ou terceira ou quarta chance, né? Várias chances foram dadas, mas o que a gente vê no Antigo Testamento é que a solução é um coração novo, uma mudança interna, algo que não pode ser produzido pelo indivíduo, tem que ser uma ação soberana de Deus agindo na vida das pessoas.
Somos pecadores e nenhuma solução para esse problema é alcançada no Antigo Testamento, mas Deus afirma que vai fazer algo novo. E a expectativa é essa, né? Esse é o grande problema e a humanidade vive esse grande problema, né? As pessoas agora, pelo menos, elas entendem que são pecadoras e o Antigo Testamento vai levar nós, ao povo de Deus, perceber que somos pecadores. Os sacrifícios do Antigo Testamento são incapazes, a gente vai ver isso agora, de nos colocar numa posição aceitável diante de Deus. Eles só apontam para uma necessidade e a pergunta que vem é o que deve ser feito então? E para responder essa pergunta do que deve ser feito, entra então em cena esse conceito importante, que é expiação. Expiação tem o mesmo sentido de reparação. Quando eu penso em expiar algo é reparar alguma coisa. E reparar aqui em caso de dívida, pagar uma dívida que é exigida. Nós somos pecadores, devemos pagar pelos nossos pecados. E como pagar por esses pecados, né? Os judeus, eles têm até o dia de hoje, né, aquilo que eles chamam de Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, né, o perdão, da reparação do dano, do pecado causado que afronta a Deus, né? Várias imagens são usadas para descrever a expiação no Antigo Testamento, mas o mais proeminente que para mostrar a expiação são justamente os sacrifícios, né? Os sacrifícios no Antigo Testamento apontam para a necessidade de uma expiação. Expiação, então, ela está ligada a sacrifício. O Antigo Testamento, então, fala muito sobre sacrifício, né? Os pecadores podiam até procurar restaurar o seu relacionamento com Deus através de sacrifícios. Aí a gente tem aí o sacrifício de Abel, né, o primeiro descrito explicitamente nas Escrituras. A gente vai ver Noé, após o dilúvio, após sair da arca, oferece um sacrifício a Deus, né? A gente vê o sacrifício de Abraão, né? Abraão sacrifica também, sacrifício de um carneiro em vez de Isaac, né? E aí é introduzido a imagem do sacrifício substituto, né? Depois a gente tem mais na frente um outro sacrifício também que é bem impactante, que é o sacrifício na primeira Páscoa, né? Um sacrifício também substituto pelo qual a ira de Deus vai ser desviada do seu povo, né? Depois a gente tem as leis no Levítico, que introduzem a ideia não apenas de um substituto, mas de um substituto penal, aquele que vai suportar o castigo que nós merecíamos. Um substituto penal, então, que faz expiação, como no dia da expiação. E isso não aponta simplesmente para um castigo merecido, mas para um relacionamento com Deus restaurado. Opa! Parece que a nossa redenção passa por essa necessidade. É preciso pagar pelos nossos pecados, é preciso haver uma expiação, é preciso haver um sacrifício. Vocês aqui conseguem perceber como o Antigo Testamento, então, ele constrói essa ideia de forma gradual a respeito de sacrifício? Desde Caim até os sacrifícios no templo, essa ideia da necessidade de um sacrifício, ela vem sendo construída ao longo de todo o Antigo Testamento. O que seria do nosso entendimento a respeito do sacrifício do Senhor Jesus sem todas as histórias narradas no Antigo Testamento? Elas dão um pano de fundo que embeleza muito, né? Que traz muito significado para aquilo e para a obra do Senhor Jesus, né? Primeiro, a gente vê que o sacrifício ele aponta para um Deus santo, né, que tem paixão pela sua própria santidade e não tolera a ação e a presença do pecado. O sacrifício ele ensina que o pecado é algo sério, que precisa ser combatido. Ela é uma aberração, é algo muito contrário, muito agressivo à santidade de Deus. E também o sacrifício ensina que a expiação ela só pode ser realizada por alguém inocente que morresse no lugar de alguém culpado. Alguém puro
sem mancha, sem nenhum defeito, né? Aqueles animais lá que são trazidos para o sacrifício no templo representam bem isso, né? O animal perfeito, sem nenhuma mancha, nem no pelo, sem defeito nenhum, aquilo que representando pureza, santidade, perfeição, e que na verdade está apontando para a necessidade de alguém que deve vir sem pecado para lidar com o problema da humanidade que é pecadora, porque nenhum homem poderia lidar com isso, né? E se por acaso, né, e isso que é totalmente contrário ao que a gente vê na Bíblia, mas se alguém viesse a lidar com isso, seria só por si próprio, né? Mas nem isso é possível, né? A história bíblica nos mostra isso. Queria lançar aqui. Onde é que nós estamos? Isso. Os sacrifícios do Antigo Testamento, então, eram ineficazes para lidar definitivamente com o problema do homem? E aí a gente já tem uma resposta, né? Acho que já bem clara diante de tudo que a gente falou aqui, né? A gente precisa notar, então, a ineficácia da natureza dos nossos sacrifícios, né? Em si mesmo, os sacrifícios levíticos, até, naqueles lá que a gente encontra no livro de Levítico, nunca foram um fim em si mesmo. Mas aqueles sacrifícios eles eram mais apropriados quando a pessoa que oferecia o sacrifício percebia que a oferta não era suficiente para perdoar os próprios pecados, né? Os sacrifícios então eram ineficazes, exceto pela graça de Deus. A graça de Deus tem que estar envolvida nessa situação. A natureza ineficaz do sacrifício, então, ela pode ser vista mais claramente através do dia da expiação judaica, né? E é um dia em que a oferta especial pelo pecado é feita por toda a nação. O que é importante aqui é perceber que o que diz a lei é que essa oferta ela tem que ser oferecida ano após ano. Sempre repetindo. Isso mostra já por si só a ineficácia. Porque se fosse definitivo, se fosse eficaz, ele seria feito de uma só vez, né? As pessoas estavam então no estado de pecado e nenhum sacrifício de animais, é a conclusão que a gente chega, né? Poderia finalmente remover a culpa do pecado. E não havia então sacrifício perfeito. Isso a gente vai ver lá, né? O autor aos Hebreus ele fala isso lá no capítulo 10, né? Verso 1 a 3 vai falar isso, né? Em vez disso, esses sacrifícios enfatizam o fato de que Deus é santo e que o pecado nos separa de Deus e que é Ele que daria uma maneira de nos perdoar. Deus está providenciando o sacrifício perfeito. Diante de tudo isso, uma coisa que a gente tem que também prestar atenção é como termina o Antigo Testamento. Como é que termina o Antigo Testamento? Abram lá em Malaquias 4. Alguém pode ler? Onde é que está o microfone? Está com o Caio lá. Alguém pode ler? Malaquias 4, 6. Levanta a mão que o Caio traz o microfone. Felipe vai ler? Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso. Termina falando de maldição, né? Ele termina falando em maldição. O Antigo Testamento ele explora muitas possíveis soluções para o problema, mas no final das contas só aponta para algo superior que deve ser feito por Deus e não por nós, né? E essa é a razão porque o Antigo Testamento ele termina com a possibilidade de maldição, né? E maldição no início, Deus amaldiçoa a serpente, o homem e a mulher por conta do pecado e toca novamente na questão da maldição no final, em Malaquias 3, né? A gente parece que está no mesmo lugar onde começou. Começamos com maldição em Gênesis 3, após o pecado, e terminamos o Antigo Testamento ainda debaixo da maldição por conta dos nossos pecados. Por conta disso, o Antigo Testamento é, sim, de alguma forma enigmático. E aqui está um trecho das Escrituras que falam desse caráter enigmático
do Antigo Testamento, Êxodo 34, 6 e o 7, a primeira parte do 7 diz assim, ó: Senhor, Senhor compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. A pergunta que deve vir assim é: como assim? Como assim? Perdoa a iniquidade, transgressão e pecado, ainda que não inocenta o culpado. Como que isso é possível? Como que isso acontece? Perdoar, mas não deixar o culpado inocente ou impune. Como que isso é possível? E aí vem uma luz que nos aponta, oxa, parece que ainda há esperança. Parece que ainda há esperança. E a história da promessa, então, é essa. A gente vê que o Antigo Testamento termina como começa, em Gênesis 3, mas também nos dá essa promessa de esperança. Como Deus perdoará e ainda assim não deixará o culpado impune. Tudo se resume na sua promessa. Ele promete isso. Ele perdoará, ainda que não deixe o culpado impune. Vamos ver então, para finalizar esse período, como que essa promessa se representa ao longo da história do Antigo Testamento. E aqui, tudo isso com base em Gênesis 3:15, que diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá o calcanhar, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Proto-evangelho. E aí, nesse contexto aí, a gente vê a promessa para Adão e Eva, né? A história da promessa começa no mais improvável dos lugares, né? Logo após a queda, logo depois de Deus ter falado que se pecassem e morreriam, mas ali mesmo já começa a história da promessa. A promessa é feita. Já começa com palavras de maldição, depois da queda, mas está feita a promessa também que da vitória do descendente da mulher. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e assim ele trouxe sobre eles o castigo por seus pecados, mas na própria sentença de condenação, Deus faz a promessa de pôr inimizade entre a mulher e a descendência e a descendência da serpente, né? Deus promete então criar divisão e oposição entre seu povo, né, e a semente da mulher, o povo de Satanás e a semente da mulher, a semente da mulher e a semente da serpente. E ele promete que um dia nascerá um filho então que derrotará Satanás definitivamente e livrará o seu povo do pecado. A promessa, ela vem do nada, ela vem simplesmente do coração de Deus, da vontade de Deus de abençoar o seu povo. Note que a promessa tem dois lados, né? A semente da serpente ferirá a mulher, a semente da mulher, mas a semente da mulher, essa sim, essa triunfará. O descendente da mulher triunfará. A história então do Antigo Testamento é uma história onde a promessa de Deus é colocada em perigo várias vezes. Várias vezes a promessa de Deus é colocada em perigo, colocada em xeque. Parece que tudo vai atrapalhar, parece que as probabilidades são sempre contrárias ao cumprimento da promessa, mas Deus sustenta a sua palavra e assegura que a promessa vai prevalecer sempre. A gente tem a história de Caim, que assassina Abel, e ali Abel representa o descendente da mulher. Parece que a linha foi interrompida, mas Deus preserva essa linha através da vinda de Sete. A promessa, então, ela é preservada. Depois da promessa para Noé, a humanidade é capturada pelo pecado e merece o julgamento de Deus, mas a promessa de Deus se mantém e ele preserva Noé e sua família. Então, para assegurar que a promessa da libertação seja cumprida, Deus faz outra promessa que nunca mais vai destruir a humanidade com águas de inundação, e a promessa é preservada, né? Depois,
a gente tem a promessa para Abraão. Os séculos se passam e as pessoas ainda continuam de mal a pior, mas com Abraão, Deus pega essa promessa eterna e começa a encarná-la. Virá uma descendência. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, e todos os povos da terra serão abençoados por ti, diz Gênesis 12, 2 e 3. A promessa é preservada. Depois tem a salvação através de José, né? Uma geração mais tarde, acontece a rivalidade entre os filhos de Jacó. Jacó é a semente escolhida e o Senhor o preserva. Mais uma vez a promessa de Deus é desafiada por uma fome que ameaça a destruir a todos, e a promessa de Deus parece que vai perecer novamente, mas de forma surpreendente Deus lida com aquela situação e diante do mal que os filhos de Jacó intentam contra José, José acaba parando no Egito, e por estar no Egito e ser ali o auxiliar do faraó, Deus preserva aqueles que seria a descendência da nação de Deus por meio da ação de José. E mais uma vez, não só a família de Jacó e a futura nação de Israel é preservada, mas até aqueles que estão em volta deles são preservados da fome, né? Depois que eles estão no Egito, vem a dominação egípcia sobre o povo, aqueles 12 irmãos com suas esposas e filhos já se tornam uma grande nação e permanecem no exílio, na escravidão no Egito, durante anos e anos e anos, são escravizados pelo faraó. Uma geração inteira de crianças, ela é massacrada pelo faraó, que manda matar todas as crianças. E novamente parece que a aliança com Abraão ela está correndo perigo, a promessa está correndo perigo, mas aí vem Deus e levanta Moisés e ele lidera o povo e tira da escravidão com mão forte. Deus faz isso através da vida de Moisés e dessa forma a promessa é preservada. Depois, o que a gente vê é Deus trazendo a lei para o povo, para instruir como andar na presença deles. Só que a lei vem junto logo em seguida com rebelião. No Monte Sinai, Deus faz então aliança com Israel, da mesma forma que fez com Adão e Eva antes da queda. O povo diz a uníssono, não é isso que nós queremos, e logo depois peca contra o Senhor. Eles se rebelam. Será que Deus vai expulsar eles da presença dele e nunca mais vai querer nada com eles? Não. Deus novamente preserva a sua nação e dá continuidade à promessa com Abraão e com Adão. Ele julga sim o seu povo, mas permanece fiel à sua promessa, e a sua promessa então ela é preservada. Depois que eles chegam na terra prometida, vem um período em que eles precisam se governar, e no meio desse período aparece a história dos juízes ou libertadores da nação, né? Uma geração nova, agora liderada por Josué, ela é levantada. Deus escolhe dar a eles a terra prometida, eles entram na terra prometida que foi prometida aos seus antepassados, e contra todas as probabilidades, essa nação invade aquela terra e toma aquela terra da mão dos caldeus. E a promessa de ter uma terra, ela se concretiza ali, essa promessa que só sinaliza para uma nova terra que será dada ao seu povo no futuro, na eternidade. E embora o povo continue a pecar, a se rebelar contra Deus, Deus continue a punir eles, Deus levanta juízes e libertadores que sustentam a nação no meio de toda aquela idolatria. E esses então são sucessores de Moisés e de Josué, que resgatam o povo e derrotam aqueles inimigos das nações vizinhas que tentam derrotar o povo de Deus. E Deus preserva a sua promessa no meio da sua nação, levantando esses juízes.
Depois vem a história do ungido do Senhor, um ato final de rebelião. A nação de Israel rejeita Deus como o seu rei e pede um rei como todas as nações, né, como é narrado lá em 1 Samuel 8. E em misericórdia Deus unge um rei segundo o seu próprio coração, Davi, que será como um filho para ele. Mas a serpente até mesmo novamente entra em cena e tenta destituir e destruir Davi, mesmo dentro de Israel, primeiro através de Saul e depois através do próprio filho de Davi, Absalão. E aí vem a promessa a Davi, revelando a graça e fidelidade de Deus. Mais uma vez, a promessa é feita a Davi. Esta é uma promessa que realmente é apenas uma extensão da uma promessa maior para Abraão e dá a forma àquela promessa feita lá em Gênesis 3, que alguém viria para pisar a cabeça da serpente. E Deus promete então a Davi um descendente, um filho que governará no seu trono eterno, e esse governará com justiça, com equidade. Segundo Samuel 7, do 11 ao 16 fala isso, né? A promessa então, a semente é prometida, a mesma promessa lá de Gênesis 3, e de fato, parece que agora está sendo prometido um rei que vai libertar de forma definitiva o seu povo. Promessa preservada ainda aqui. Depois vem a infidelidade, a gente vê a infidelidade do povo e dos seus líderes, né? A princípio parece que o filho prometido a Davi é Salomão, mas não é. Salomão revela-se infiel e o julgamento acontece. Logo após a morte de Salomão vem a divisão do reino, e os reis do norte eles se mostram iníquos, até que Deus envia um outro reino para acabar com eles e levar eles cativos. Eles vão para o cativeiro na Síria e nunca mais retornam à terra prometida. Na parte sul do reino, né, do reino dividido, também acontece várias renovações, e tempo após tempo, das alianças. O povo peca, vem rei bom, depois vem rei ruim, depois vem um rei bom de novo, restaura a aliança, mas essa sucessão acontece. E finalmente Deus também envia Judá, o reino do sul, para o exílio, e aí parece que a promessa falhou. Aí surge a promessa da nova aliança. Deus aqui nesse contexto de juízo no exílio, Deus revela que não esqueceu da promessa e não desistiu do seu povo. Ele, pela boca dos profetas, é dada mais uma mensagem de esperança, de que Deus fará uma nova aliança com o seu povo, agora a aliança eterna, a aliança definitiva, a aliança para a qual todas as outras alianças anteriores apontavam. Em Jeremias 31 ao 34, novamente a gente vê que a promessa ela é preservada. O homem peca desde Adão, e vem a promessa exatamente já para Adão e Eva, e o homem continua a pecar, e a promessa ela é preservada, porque Deus é um Deus fiel à sua própria palavra. E se nós temos chance para lidar nessa batalha, é porque Deus é fiel. Ele sustenta o seu povo no meio de toda a tribulação. Então, a salvação então do exílio vem, ainda que não seja a aliança nova, e que essa nova aliança ainda não esteja formada. Depois de 70 anos de exílio, Judá regressa à terra prometida, os muros são restaurados, o templo é restaurado, mas Deus nunca mais volta a habitar no meio do templo. A nova aliança não chegou. Quando Deus então cumprirá a sua promessa, que está sendo preservada e preservada e preservada? Essa é a expectativa que a gente tem quando a gente chega no final do Antigo Testamento. Sim, eu percebi que a promessa vai ser preservada, mas quando que ela vai ser cumprida? Essa é a pergunta que fica. Quando chegará o tempo do cumprimento da promessa? E aí a gente tem aqueles 400 anos de silêncio,
Deus não fala mais, até que vem João Batista preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Rei, preparando o caminho daquele que com seu sangue vai firmar a nova aliança e vai cumprir a promessa estabelecida ao longo de todo o Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele é central no Antigo Testamento, porque é nele que se cumpre a promessa do Antigo Testamento. Alguém que tem microfone ou que deseja ter microfone para ler Romanos 3, 21 ao 26? Alguém, por favor? Quem? Mari vai ler para nós. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Parece então que no final das contas as peças desse quebra-cabeça vão se encaixar, né? Como assim perdoar e não deixar impune aquele que cometeu o pecado, né? Parece que tudo vai se cumprir, né, na pessoa de Jesus Cristo, e isso é mostrado ao longo do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento então mostra a confirmação da promessa de redenção de todas as coisas, sem que isso nunca seja estabelecido. Esse é o detalhe. Isso não foi estabelecido no Antigo Testamento, mas aponta para isso e mostra isso. A solução após solução para o nosso pecado é sugerida e experimentada apenas para resultar em fracasso no Antigo Testamento. O que a gente vê no Antigo Testamento da parte do homem é fracasso, 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 até mesmo para se manter na aliança com Deus. Mas Deus sendo fiel, 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 e preservando, e preservando, e preservando a sua promessa diante do fracasso dos homens. No final de Malaquias, então, nós não estamos em melhor situação do que a gente estava lá em Gênesis 3, mas agora a gente sabe que não podemos nos salvar. Pelo menos isso, né? E para que haja arrependimento, é preciso perceber também que somos pecadores. No Antigo Testamento, Deus, então, gradualmente revela mais e mais do seu plano perfeito para redimir um povo para si mesmo. E quando a promessa toma forma, a esperança nasce do desespero do pecado, o cenário é montado para a vinda do Senhor Jesus, aquele que vai lidar com o problema do pecado. Ele viverá, então, Jesus, como o Israel perfeito e morreria como nosso substituto, como o Cordeiro Pascal. Através da sua morte em nosso favor, então, e da sua ressurreição entre os mortos, ele nos reconcilia com Deus. É para isso que o Antigo Testamento está apontando, né? Como diz Paulo aos Romanos, aqui no trecho que a Mari leu, manifestando a justiça de Deus no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justo é aquele que justifica pecadores, então, né? Justo é aquele que perdoa e aquele que não deixa o pecado impune. Ele morre pelos pecadores, não deixando o pecado impune, e os atrai para si mesmo, para a salvação que existe nele. As promessas de Deus, então, através de todos os séculos, encontram a resposta em Jesus. Perdoar, mas não deixar o culpado impune. Isso é possível? Sim. Jesus é a resposta para esse enigma do Antigo Testamento. Como perdoar, mas não deixar o pecado impune? Em Cristo. Somente em Cristo, né? E no próximo domingo, então, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima das Escrituras. Aí a gente vai ver a divisão do Antigo Testamento e a gente vai tentar trazer um panorama geral do Antigo Testamento e vendo como que essa promessa ela vem sido trazida para nós ao longo de todo
Antigo Testamento, e a gente vai fazer um panorama geral também de livro por livro, para a gente cumprir isso que está sendo proposto, ok? Importante também, gente, e aí quando a gente vai pensar em Antigo Testamento, já finalizando, a gente tentar memorizar os livros do Antigo Testamento, né? E esse material aqui eu posso disponibilizar depois também para vocês. Isso é fundamental, né? Aqui o Newton trabalha muito bem. Também esse tema, vários temas que a gente vai ver daqui para frente, quando a gente trabalhar naquela linha do tempo também, aferir as minhas informações muito com base nesse livro aqui, né? Tentei até ajustar algumas coisas que eu tinha com base nisso aqui para não haver discordância de algumas datas que só às vezes são pouquinhas coisas, né? De diferença, por não ter uma precisão. Mas eu lembro que quando o Newton tratou do panorama histórico do Antigo Testamento aqui no CTB, ele trouxe essa organização aqui que para mim foi muito produtiva, né? Bem legal a maneira que ele construiu uma forma para a gente decorar, né? Para a gente decorar os livros do Antigo Testamento. 17 com 17 dá quanto? 34, né? Até ontem acho que era, né? Mais 15, 39, né? São exatamente... Oi? Mais 5, né? É só para ver se vocês estavam atentos, né? Eu faço essas pegadinhas de vez em quando, né? 17 com 17, 34, com 5, 39, né? São os 39 livros da Bíblia. Desses 39, 17 são livros históricos, e aí pode ser desmembrados em 5, primeiro que são o Pentateuco, e depois os 12, outros 12 históricos, né? Os poéticos são 5 de cima a baixo, e os proféticos 17, e também 5 mais 2, porque são 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Desmembrando, a gente fica com isso aqui, ó. Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ficou bem organizadinho, né? Porque ali, olha só os históricos ali, ó. Divide em 3 e 3 grupos, né? Josué, Juízes e Ruth no início, depois 3 no final, Esdras, Neemias e Esther. Eu lembro que o Newton até nos fez lembrar que esses 3 primeiros e 3 últimos sempre terminam com mulheres, né? E no meio, os 6 que são sempre primeiro, segundo, né? E primeiro e segundo, né, gente? Porque é livro, né? 1º Samuel, 2º Samuel, né? As epístolas são 1ª e 2ª epístolas, né? Então, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né? Bem facinho de decorar. Depois os poéticos, são 5 também, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois os profetas, a gente também pode dividir em grupos de 5 e 12. Os maiores, né? Aí a gente bota ali Isaías, Jeremias, aí Lamentações são Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel e Daniel. E aí depois os profetas menores, que aqui geralmente o pessoal emperra, né? O pessoal emperra para decorar, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Vocês têm em mãos aí também uma outra organização que dá para ser feita assim, ó. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Tá, aqui são só os históricos, tá certo? Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, depois o restante dos históricos ali, e agora os últimos 3 são históricos pós-exílio. Ok? Aqui Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? São os poéticos. O que eu falei? Proféticos, né? Não, lá eram os poéticos, né? Isso. Aqui são os proféticos. E aí os maiores e os menores. E os últimos menores aqui são pós-exílio. A gente vai ver tudo isso também nos próximos encontros, né? E aí a gente vai fazer, antes de começar o próximo encontro, aí todo mundo vai passar na salinha ali e vai ter que dizer de cor, né? Todos os livros do Antigo Testamento. Não é brincadeira, né, gente?
vamos terminar por aqui. Já avancei um pouquinho também o horário. Lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa por escrito um papelzinho, que aí domingo que vem, antes de começar a palestra, a primeira palestra, já eu respondo. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos, Pai, por esse dia que tu nos deste, Senhor. Obrigado pela manhã, pelo culto que tivemos. Obrigado, Senhor, também agora pelo período da tarde, onde podemos pensar a respeito das Sagradas Escrituras, especialmente aqui o Antigo Testamento. Senhor, que tu possa nos ajudar a reter o conhecimento que útil, Senhor, válido, que nos auxilie, Senhor, a entrar no contexto, Senhor, das Escrituras e tirar bom proveito das leituras, dos estudos, dos momentos onde estamos ouvindo as pregações, poder nos situar no tempo, Senhor, e acima de tudo, na mensagem central das Escrituras, que diz respeito à vida e obra do teu Filho Jesus, cumprindo o plano eterno de redenção do homem, Senhor. E nós nos vimos, ó Pai, nesse plano eterno. Te damos graças por isso, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de que esse estudo acontecesse. Quero especialmente agradecer por todos os irmãos e irmãs que têm colaborado para que esse CTB aconteça, Senhor. Que tu dês, ó Pai, a tua bênção a todos, ó Pai. E acima de tudo, Senhor, que tu estejas sendo glorificado no nosso meio. Que tu nos leve para nossos lares, ó Pai, e nos dê um bom final de dia, de descanso, Senhor. Que amanhã possamos acordar dispostos, ó Pai, e restaurados, ó Pai, do dia de tanta atividade que tivemos, ó Pai. Louvamos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.